capítulo 4, Perek Daled, Mishnah Kafalef, Mishnah 21. Rabi Elazar Akapar Omer. Rabi Elazar Akapar diz: Akiná ve'atava ve'hakavod. Akiná. O que é akiná? A inveja. Atava, a cobiça, o desejo, aquela cobiça desmedida, aquele desejo desmedido. Ve'hakavod. E a glória, ou a busca da glória, da honra, Motziin et ha'adam min ha'olam. Olha que bom, os passarinhos estão cantando. Esses três elementos, eles tiram a pessoa do mundo, eles afastam o ser humano do mundo. Muito interessante, sempre que a Mishnah usa essa linguagem, eu fico intrigado. Eu quero ir a fundo e entender o que ela está querendo dizer com isso. Vamos ler o Havruta da rede primeiro. Uma pergunta importante: por que a Mishnah muda drasticamente o ponto de reflexão adotado nos últimos estudos sobre qualidades, bons atributos e como crescer com eles? Estava indo numa linha tão interessante, de repente ela veio falar agora de três coisas que são prejudiciais. Por que mistura um assunto com outro aparentemente contrário? Inveja, cobiça e a busca da honra. Aqui existe uma grande revelação implícita na ordem dos estudos das Mishnayot. Há uma relação viável entre os atributos apresentados e os referidos desvios comportamentais. Pessoas boas, porém invejosas, ou grandes nomes que ajudam muitas pessoas por meio de significativas doações, mas o fazem como propaganda e não no intuito único e maior da caridade, que é a justiça, o desenvolvimento do mundo, e não a vantagem em si. Muitos fazem seu juízo sobre as pessoas quase que exclusivamente pela aparência. Por isso a importância do fato desse assunto aparecer justamente depois do tema que tratou da essencialidade de se conhecer o íntimo da pessoa e não se limitar à sua aparência superficial, como o exemplo do copo contendo vinho velho. Ficou claro isso? Olha que interessante, a inveja. Qual foi a primeira coisa que a gente falou? Que aprender na infância é igual escrever com tinta no papel novo. Escrever com tinta no papel novo é uma coisa que pode causar inveja. Diferente de escrever num papel velho. Pelo lado daquela, não ostentação, mas é assim e pode causar inveja. A segunda coisa que a gente falou foi aprender de pessoas mais velhas, né? Tomar um vinho mais refinado. Por quê? Porque as coisas se assentam melhor no coração. Porque existe uma maturidade, não existe mais aquela afobação, aquele anseio que poderia alimentar ou dar impulso para uma ganância, para um desejo. Vou estudar aqui o máximo com um jovem tal que eu quero ser o maior de todos. Lembra, a gente falou que não pode estudar para ser o maior. A gente não falou que não pode estudar para querer ser chamado de rabino. Se aprender com uma pessoa mais velha também significa se sujeitar a ela, de certa forma. Se sujeitar ao seu conhecimento. Se ele te falar, olha, acho melhor você não fazer o seu rabinato agora, ou não ser rabino, ou não ser advogado, ou não tal, tudo bem. Agora, se eu vou estudar com alguém da minha idade, ou até alguém mais jovem, ele vai me dizer, olha, eu acho que você não deve, é mais difícil também, tá? Então, alimenta mais a minha ganância. Eu estou estudando com ele, estou absorvendo ele, mas eu vou ser maior que ele. Olha que coisa interessante. E por fim, a honra. As pessoas muitas vezes acham que a honra é uma coisa que você olha e fala, nossa, que cara honrado. Não é isso. A honra não está na aparência. A honra não é nada que você tem. É algo que você conquista ela. Posso ter uma Ferrari e não ter honra nenhuma. Posso andar mais bem vestido do mundo e não ter honra nenhuma. Posso ter a cara de anjo e não ter honra nenhuma. Não é isso. Não é a aparência que confere a honra. É o conteúdo. Não é o vasilhame que tem que chamar a atenção, mas o que tem dentro dele. Vejam na história desse país aqui, do Brasil, quantos vasilhames a gente já teve. Governantes e tal. Todos pomposos, todos enchendo o peito e falando mentiras e prometendo coisas que não iam cumprir e tudo e tal e tal e tal. E nós brasileiros sempre olhando para a vasilha, sempre olhando para a vasilha, sempre olhando para a vasilha, não olhando para o conteúdo, não olhando para o conteúdo. A gente quebrou a cara. Isso vale até para quem critica o momento atual, também vai fazer sentido essa lógica que eu trouxe, mesmo que eu particularmente não vejo assim. Acho que a gente já melhorou um pouco. Não dava para esperar a perfeição depois de estarmos no nível menos 49 de impureza. Quando a gente saiu do Egito, a gente estava no nível menos 49. No Brasil, que sempre foi explorado, onde a população sempre foi
a mais explorada de todos, a gente está saindo do nível 49, teoricamente. A partir do momento que a gente quebra essa lógica, a gente está saindo da escravidão do Egito. Mas a pergunta é, a gente está saindo para receber a Torá ou para fazer um bezerro de ouro? Por isso a gente não pode se prender, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas podem ter impressão do Sam, que é um defensor do presidente. Não, sou um defensor da alternância de poder. Sou um defensor da proporcionalidade. Poxa, o que veio antes arrebentou o país. Se esse agora estiver começando a sua corrupção, ele também tem que ser investigado, punido e tudo. Mas não às custas de todo o povo, gente. A gente não pode olhar apenas para o vasilhame. O conteúdo é outro. O foco agora é a família. O foco agora é a tradição, não é ficar desconstruindo coisas, inventando modas, sexualizando crianças. Deus nos livre, gente. Está mais do que claro. Não é isso. Isso é o vasilhame. Vamos criar uma sociedade onde todo mundo se dá as mãos. Toma banho, né? Isso é um vasilhame. Isso é um copo falso, um copo de honra, de glória falso, que dentro tem veneno. Entenderam? É o que a Mishnah terminou falando. A Mishnah anterior, que tem copos novos que tem vinho velho, e tem copos velhos que nem vinho novo não podem receber. Ou seja, que tem veneno. Tem copos bonitos, ideias bonitas, que só servem para matar. É porque não tínhamos parâmetro algum. Mesma coisa. A gente lida com essa desconstrução, não é? Tá apontando o dedo, tá enchendo o peito, escrevendo judeu na testa. Que porcaria de judeu é essa, gente? Que judaísmo é esse que não tem referência? Não tem como. É uma doutrina, é uma ideologia, é um ensinamento para a vida. Somos o povo do livro. Nada que esteja fora desse livro serve pra gente. Mas peraí, Sam, tem muitas coisas do mundo que estão fora da Torá, não. Nada que esteja fora desse livro no que tange a sua orientação, no que tange o seu propósito para a nossa vida. Então sim, posso ter um relógio, posso ter um telefone, posso ser assim, posso ser assado, posso gostar de música A, posso gostar de música B. A Torá não estava falando isso, ela estava falando do propósito. Eu não devo gostar de uma música que vai dizer vou te matar, vou cortar sua cabeça, vou cortar o seu braço e as suas orelhas. Tipo, o que é isso? Acabei de inventar, gente, não existe. Tipo, isso é música. Lógico que não, e hoje não tem músicas que são, tipo, nesse nível intelectual, sem generalizações, em qualquer segmento musical. Não tô falando só do funk, que normalmente é o que mais traz essas pérolas, mas eu mesmo gostava muito de cantar o funk com as suas palavras sujas e pesadas quando eu era adolescente. O ser humano, ele tem essa possibilidade, mas se fecha. Porque o que isso vai trazer para você? Tá cantando, repetindo coisas ruins. Uma permissividade, um desvio de foco. A gente não pode se dar esse luxo. E por isso que no fim da Mishnah, e agora eu volto mais uma vez para o Havruta da rede, no final a Mishnah repete uma expressão que eu falei que me intriga toda vez que aparece. Tiram o homem do mundo, afastam o homem do mundo. O que quer dizer isso, gente? Inveja, ganância e a busca pela honra. Tiram a pessoa do mundo, fazem a pessoa esquecer para que ela está viva, fazem a vida dela ser à toa ou contraproducente, pior, certo? Uma pessoa que ganha poder e vira arrogante, demonstra arrogância, desprezo. Gente, nunca. A gente não tem direito de ter desprezo, gente. Que coisa horrorosa. Pelo terrorismo, talvez. Por ideias, talvez. Mas jamais por pessoas. Jamais por um ser vivente, por exemplo. Por um cachorro. A gente tem que dar todo o carinho para eles. Eu não gosto. Querido, você não gosta de animais, você tem um problema interno para resolver. Eles são criaturas divinas. Não quer dizer que você tenha que ter um cachorro, um papagaio ou qualquer coisa. O Tosfot Yom Tov também aponta uma conexão entre os assuntos estudados e ele salientou a relação entre causa e consequência nos exemplos de cada estudo. A inveja é a continuação ou aperfeiçoamento do mal olhado. Os desejos descontrolados decorrem da inclinação humana que dá sentido ao livre-arbítrio da vida. Sim, perfeito. Por fim, a demasiada busca pela honra, reconhecida e universal, que se motiva, segundo o sábio comentarista, no ódio gratuito ou na misantropia. A gente falou, a pessoa se isola e acha que de repente ela está... Uau! Eu nunca ouvi os seres humanos porque ninguém acompanha meu intelecto. Já viram aquelas dores do intelectual? Ai meu Deus, ninguém me entende. Ele sabe tanto que ele é incompreendido. Então sabe tanto que não sabe nada, porque você não consegue se fazer compreender, você tem um problema de diálogo. Se você não tem diálogo, lamentavelmente você não tem nada.
Qual a diferença entre um ser humano que não tem diálogo e um animal que não precisa do diálogo? A gente fica abaixo até do animal, eu acho. Pelo menos me parece. Essas pessoas se colocam num patamar diferente, superior, o que de acordo com o Rambam, o Maimônides, afronta a Deus, pois contraria o senso de humildade, de que todos somos iguais perante ao Criador, que é o único superior, Criador de tudo que há. Por isso tiram o homem do mundo, fazem mal para si, tiram o seu propósito existencial, compromete a sua existência, diminuindo a satisfação dos próprios interesses, diminuindo seu propósito de vida para satisfazer seus próprios interesses, e não o interesse maior, que é o aperfeiçoamento do mundo, que é cada um de nós ser útil. Não vim para ser uma pecinha a mais que pode ficar de fora. A gente veio para o xadrez, a gente veio para o jogo de damas para ficar dentro do tabuleiro, para dar o nosso melhor e não para ir para o cantinho ali e pronto, acabou. No xadrez, se não me engano, não sou um grande jogador, mas se não me engano, quando o peão chega até o lugar da primeira linha, rainha, não lembro o que é, ele ganha uma peça nova. Quer dizer, a gente está aqui para fazer a realidade dentro do tabuleiro, não fora. Certo? Essa ideia de Motzina e Adam min haolam. Eles tiram a pessoa do mundo. Coisa mais profunda, né? Ele diz a Ta'avá como um desejo, o Bartenura fala como um desejo alimentar, e não como ganância. Ha-Ta'avá, ha-mevakesh lemalot ta'avato be'achilá, aquele que pede, aquele que deseja preencher o seu desejo na comida ou na bebida, ou em outros aspectos, e vive pelo seu desejo. Outros aspectos é o físico. E vive apenas pelo seu desejo. Me lembro na adolescência, gente que vivia a balada. Ai, como assim, Sam? Sábado à noite você não tá animado pra ir na balada? Meu, não. Não tá animado pra ir no barzinho, jogar conversa fora? Não, hoje eu não tô animado. Hoje eu quero ficar em casa estudando Torá. E daí? Tenho esse direito? Não, deixa de ser besta. Eu convivi na adolescência com pessoas de famílias religiosas, de escolas religiosas. Balada, barzinho. É isso. Isso é o que resume nossa adolescência, balada e barzinho. E as frustrações com os namoros e não sei o que e tarará. Para quem alimenta esses valores na vida, naturalmente, na vida preparatória, na adolescência, naturalmente na vida adulta, vai viver de relacionamento, de aplicativo, e perde a referência, gente. Perde a referência, essas coisas tiram a pessoa do mundo. Se conectar aos desejos. Se eu comer demais, o que acontece? Mas se agora, na hora do almoço, eu for lá e comer demais? E volta e meia eu como demais. Isso é um erro que eu acredito que muitos de nós incorrem. Imagino que não os magrelos, mas do normal para cima, brincadeira, acredito que muitos sofrem disso. O que acontece se a gente come muito na hora do almoço? Difícil render à tarde. Eu estudava num colel e a pessoa que estudava comigo, meu Havruta, meu parceiro de estudos, era ninguém mais, ninguém menos do que o meu rabino, do que uma pessoa que eu entendo como meu mestre. Eu tive esse mérito, essa honra de estudar, se não me engano, 2 anos inteiros com ele de manhã e de tarde. Quantas vezes ele brigou comigo depois do almoço? Sabe? Acorda! Ei, tá dormindo! Ou então eu ficava aéreo, porque você come muito. Toda sua energia concentra para digerir aquela comida, para segurar aquele peso dentro do seu estômago. Então, você comer demais vai dificultar teu estudo. Dificultando teu estudo, dificulta a sua percepção de propósito existencial. Entende? Aquela preguicinha que dá quando você come demais, é uma delícia. É ruim até, a gente se sente pesado, cheio. Tirar aquela sonequinha, aquela siesta depois, não tem valor, não tem preço. Mas não é assim a lógica. Quando eu comecei a comer menos no almoço, e era uma comida muito boa, por isso que eu comia muito mesmo na época, quando eu comecei a comer menos, comecei a prestar mais atenção, me conectar mais nesse ponto, eu comecei a render muito mais no meu estudo à tarde. E parei de tomar bronca do rabino, comecei a ganhar elogios. Muito legal. É muito importante a gente ter essa percepção. Não de achar, o rabino tá brigando comigo, não respeita que eu tô cansado. Pô, mas você tá cansado todo dia? Você tá cansado? Vai pra cama dormir, não vem aqui pra sinagoga estudar Torá e ficar assim... Não, né? Óbvio que não era assim que eu ficava, mas tinha que dar um pouco de emoção aqui pra coisa. De a kavod, a gente já falou, a glória, a honra, que as pessoas te glorifiquem, te honrem. E a inveja, hakiná, aqui já é o Gaon de Vilna que fala, o Gra. Ele traz aos exemplos, a Nahash, a serpente, ela instigou quem na Eva para Eva poder chegar a pecar? Era uma inveja. Deus não quer que você seja como ele.
trabalhou o brio da Eva, já conhecia a essência do ser humano e convenceu ela a fazer o que ela não queria fazer, o que ela não podia fazer. Assim também Caim, que teve inveja do seu irmão por conta da oferenda e acabou matando ele, e todos os demais exemplos por inveja. Por exemplo, até acho que vale o exemplo nos irmãos de Yosef. Os 10 irmãos que venderam ele como escravo, imagina, eles iam matar ele. Isso que criminoso que faz isso? Os piores criminosos hoje em dia, até onde a gente sabe, pelo menos facções e não sei o quê, eles têm uma conduta ética que é cobrada, inclusive, por eles. Aquele que não fala direito com a mãe, aquele que traiu um irmão, um membro da família, tem isso, gente. Então foi muito grave o que eles fizeram. Por quê? Inveja. Inveja tira a pessoa do mundo. Tira a pessoa da coerência, tira a pessoa do propósito. É exatamente o contrário. Vejam também que a ideia das ideologias vermelhas, no geral, começam com inveja. O comunismo tem essa inveja de achar que quem tem dinheiro oprime quem não tem dinheiro, que não é verdade. A vida oprime a todos, quem tem e quem não tem. Quem tem dinheiro precisa de quem não tem, por assim dizer, para trabalhar, e que aí vai precisar pagar ele para ele estar lá trabalhando, é uma troca. Ainda que não seja proporcional às vezes, eu também concordo com isso, mas não dá para culpar exclusivamente. Assim também o nazismo, por exemplo. Qual que era o grande problema dos alemães? Eles precisavam ter orgulho próprio. Eles tinham saído da Primeira Guerra humilhados, ainda derrotados, com a moral lá embaixo. O que o oportunista político viu ali? Né, o Marchemont, viu ali a oportunidade de se fazer, viu ali a oportunidade de crescer. Falou, vamos criar aqui divisões, nós e eles, exatamente como todas as ideologias vermelhas fazem, e vamos apontar o dedo, achar o culpado. A partir do momento que a gente achou o culpado, nós podemos fazer o que quiser e seremos não só inocentes, seremos heróis, o ser humano mais desprezível da humanidade. Isso faz parte dessas ideologias, a desconstrução, a substituição, a mentira, a calúnia, a demonização. Isso é o quê? Inveja. A gente pode achar esses traços aonde? Até mesmo nos nossos antepassados, nos filhos de Yaakov, os precursores das tribos. Eles foram terroristas. Tiveram uma atitude talvez comparável à do nazismo, que era tão louco que a pessoa podia entregar um irmão para a morte. Deus nos livre. Sempre foram desastrosas, mas é por isso, porque elas nascem da inveja. Elas nascem do sentimento de que se eu não estou bem, o outro também não pode estar bem. Que é a empatia inversa, né? É eu olhar para o que está ruim comigo e querer que esteja ruim para você também. Edom. É o povo de Edom, é o povo vermelho, é o povo invejoso, é o povo que precisa alimentar seu ego, nem que seja matando os outros, na espada, nas fogueiras, para fazer o mundo acreditar na mesma coisa que eles. Inveja. Quanto eles não nos massacraram? E aí eu já estou falando da religião também, mas é tudo a mesma coisa, é desconstrução para colocar outra verdade que nem é verdade no caso das outras religiões. Vamos proibir o judaísmo, porque apenas assim a nossa mentira vai ficar preservada. A perseguição, a opressão, ela só quer dizer isso. Eu não consigo te convencer com argumentos e fontes, vou te convencer na porrada, vou te convencer na espada, vou te convencer na fogueira. A gente já conhece as fontes. Interpretação, isso é uma de tudo. A religião tem que construir, não tem que destruir. E sim, tem manipulações dentro das religiões, inclusive dentro da nossa. Nosso estudo será dedicado para Refuah Shlema, de Rivka Bat Esther, Rosângela Bat Ana, Nachshon Ben Marta Balula, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarah, Ileilui Nishmat, e como um pedido de elevação espiritual também para Chaya Rivka Bat Shimon Vepes, Zichrono Livracha, e também para Chaim Shalom Dov Ber Ben Devora, Zichrono Livracha.